Apesar desta matéria ser de 2021, ela confirma que há uma tendência e essa tendência ela não tem meios de se barrar. O que seria essa tendência? O esvaziamento das relações entre homens e mulheres heterossexuais. Vocês estão cansados de ouvir eu dizer isso. E eu vou acertar. Tem mais essa. Essa é uma previsão que não tem como eu errar. E os números, os artigos, eles só vêm a confirmar o que eu digo. Então, essa matéria que é de 2021, mas não faz tanto tempo assim. Mais uma prova. Realmente, quem teima é por birra. Já disse aqui, por birra. Simplesmente não quer perder. Não quer admitir em público que perdeu. Mas a verdade é que perderam. O sistema, ele é louco o suficiente para continuar bancando a aposta. Isso faz parte da mentalidade revolucionária. A mentalidade revolucionária, ela não funciona de uma forma que entenda o problema de forma racional. A mentalidade revolucionária, ela não pensa que determinada ação vai gerar determinada reação. E essa reação pode vir a prejudicar aqueles que eles queriam ajudar. Então, o sistema, ele vai continuar na sua autofagia, na sua autodestruição. Vamos ler aqui essa matéria, ela não é muito longa. As taxas de casamento entre homens e mulheres heterossexuais caem para o nível mais baixo já registrado. Estão vendo? Não é algo assim que eu estou observando por. Quer dizer, aliás, eu estou observando, mas não é algo que vocês têm que se basear apenas na minha palavra. Eu trago os números aqui. As taxas de casamento entre casais heterossexuais na Inglaterra e no país de Gales caíram para os níveis mais baixos já registrados, segundo os dados divulgados. Os dados do Escritório Nacional de Estatística mostram que, em 2018, as taxas de casamento de casais heterossexuais foram de 20,1 casamentos por 1.000 homens solteiros e 18,6 casamentos por 1.000 mulheres solteiras. Essas são as taxas mais baixas registradas pelo escritório desde 1862. Desde o tempo em que Londres havia aquele nevoeiro durante a noite e o barulho das charretes e os cascos de cavalos durante a noite. E aí, se você queria, era um táxi, você fazia sinal para o cocheiro
E então você entrava na carruagem e pedia para ele levar você em determinado local. Desde esse tempo, os números mais baixos. Os dados também mostram que houve 227.870 casamentos heterossexuais em 2018, menor número desde os 226.449 registrados em 1894. Então vocês vejam, naquele tempo que o pessoal casava em massa e a população era bem menor, agora, em 2018, que a população é bem maior, o número é menor que em 1894. Henry Benson, Fundação do Casamento. O Escritório Nacional de Estatística afirmou que o número de casamentos entre pessoas de sexos opostos caiu 47% desde 72, enquanto as taxas de casamento caíram mais de 3/4 para os homens, 76% e 71% para as mulheres. Essa queda a longo prazo provavelmente se deve ao fato de mais homens e mulheres estarem adiando o casamento ou os casais optarem por coabitar, acrescentou o Escritório Nacional de Estatística. Mentira! Mentira! Não tem nada de adiamento de casamento. Claro que isso houve. Ou os casais optando por coabitar. Essas duas problemáticas são isso aqui, ó, do todo. A queda nas uniões heterossexuais se deve ao feminismo e ao empoderamento feminista. Mas eles não vão dizer isso. Não. Nunca. Nunca. A mídia tradicional nunca vai dizer isso. Nós vamos dizer isso. Mas a mídia tradicional nunca vai falar isso. Kanak Ghosh, do Departamento de Estatísticas Vitais do Escritório Nacional de Estatísticas, disse: as taxas de casamento para casais de sexo opostos foram as mais baixas registradas em 2018, enquanto o número total de casamentos caiu pelo terceiro ano consecutivo. Isso dá continuidade ao declínio gradual e de longo prazo, tanto nos números quanto nas taxas, desde o início da década de 1970. O que aconteceu na década de 1970? Vocês sabem, né? Qual o movimento que começou a sua escalada estrondosa no final de 60 e começo dos anos 70? Vocês sabem. Feminismo. Apesar desse declínio geral, mais pessoas estão optando por se casar em idades mais avançadas, principalmente aquelas com 65 anos ou mais. Bom, mas isso aqui para termos de salvação da sociedade, salvação do país, não adianta nada. Pessoas com 65 anos ou mais entrando em união, o que vai mudar? Não vão ter filhos. Então,
essa união aqui não muda nada do cenário. Esse é o 5º ano desde que o casamento entre pessoas do mesmo sexo se tornou possível. E cerca de 1 em cada 35 casamentos agora entre casais do mesmo sexo. Houve 234 mil casamentos na Inglaterra e no país de Gales em 2018. Uma queda de 3% em relação ao ano anterior e o menor número desde 2009. Houve 6.925 casamentos entre casais do mesmo sexo em 2018, sendo 57% entre casais de mulheres, enquanto outros 803 casais do mesmo sexo converteram sua união civil em casamento, segundo o Escritório Nacional de Estatística. Isso aqui também não adianta nada, né? União entre pessoas do mesmo sexo não resolve bulhufas nenhuma. Não geram filhos, não geram famílias, não salvam a sociedade, a queda da taxa de natalidade. E temos dados que as uniões entre pessoas do mesmo sexo, elas, por incrível que pareça, elas duram menos que entre homem e mulher heterossexual. Então, o par de lésbica, o par de gay, eles não se aguentam, não aguentam a cara um do outro menos do que o homem e mulher. Mas é lógico que as separações entre eles é muito mais. Pode haver briga, mas tem muito menos prejuízo, né? O divórcio entre o homem heterossexual e a mulher heterossexual é um prejuízo cavalar para o homem heterossexual. É um apocalipse. É The Walking Dead para o homem heterossexual. Em 2018, a idade média para o casamento entre casais heterossexuais era de 38 anos para homens e 35 anos para mulheres, enquanto para casais do mesmo sexo as idades médias eram de 40 anos para homens e 36 para mulheres, respectivamente. Olha a idade avançada. 35,8 anos para mulheres heterossexuais. Quer dizer, essas uniões aí não vão gerar filhos. No máximo, entre algum casal, um filho. Na maioria dos casais, eles vão formalizar uma união ali, mas não gerará família. Então, a sociedade continua sucumbindo. Os casais agora priorizam investir as quantias que antes gastariam no dia do casamento na entrada do imóvel. Sim. Gastam para comprar um imóvel e dentro do imóvel fica um homem e uma mulher morando. E aí? E a salvação do país, da sociedade? Como é que fica? Apartamentos, casas com um casal. E cachorros e gatos, né? Em 2018, as cerimônias religiosas representaram cerca de 1/5, 21% dos casamentos entre pessoas de sexos opostos.
o menor percentual já registrado, e 0,9% dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Segundo o Escritório Nacional de Estatísticas, esse percentual vem caindo constantemente ao longo do tempo. Em 1900, as cerimônias religiosas representavam 85% de todos os casamentos. Então quer dizer que a religião ela perdeu a sua força. Ela não tem mais poder quase que nenhum. Em 1980, esse número havia caído para 50%, e desde 92 os casamentos civis têm superado os religiosos a cada ano. Quer dizer, quem está casando no papel e não na igreja. Alice Rogers, sócia sênior do escritório Hall Brown Family Law, afirmou que os números evidenciam uma mudança na atitude dos casais. Na atitude dos casais, uma ova, na atitude das mulheres. E todo mundo sabe que as mulheres influenciam os homens. Então, se as mulheres mudam, os homens vão mudar. A não ser aqueles que ainda mantêm um brio. Mas como uma grande parte dos homens são domados, então se a mulher muda, o homem muda. Se a mulher decide uma coisa, o homem vai aceitar isso. Ela acrescentou: o aumento da coabitação deixa claro que homens e mulheres ainda estão estabelecendo relacionamentos estáveis, mas não sentem necessidade de formalidade e dos custos associados ao casamento. Os casais agora priorizam investir quantias que antes seriam destinadas ao casamento na entrada de um imóvel. É aquilo que eu tinha falado antes. Pode haver uma coabitação, mas dentro da casa será um homem e uma mulher já com a idade em que a mulher já é inapta a ter filhos. E aí vai ser aquele casal com a cachorrada e a gataiada em cima da pia e da cama e da mesa e aquela coisa toda. O fato de a queda no número de casamentos ser anterior à pandemia de Covid indica que veremos uma queda ainda mais acentuada, já que as pessoas simplesmente não puderam se casar. Eles sempre botam a pandemia aqui como um lapso, né? Mas aqui mesmo eles estão dizendo que a queda era anterior à pandemia. Então a pandemia ela apenas deu um up. E depois as coisas voltaram numa espiral de decadência igual. Quem sabe num ritmo menor do que durante a pandemia, mas continuando a cair. Então, meus caros, as evidências elas não deixam dúvidas. Elas não nos deixam mentir. Está tudo comprovado, registrado em vídeo, imagens, áudios, artigos, tudo registrado. Quem tem mar vai perder e o sistema vai perder porque ele é maluco e ele vai insistir nessa tentativa de salvar as mulheres que agora começaram a entrar pelo cano.
é lógico que não vai dar certo. Agora está vindo a inteligência artificial, né? O pessoal está ficando mais velho. Quem tem 25 agora, daqui 10 anos vai ter 35. Não vai ter aquela montanha de crianças que tinha antigamente para substituir o pessoal que vai ficando mais velho. Então, sabe-se lá que distopia vai acontecer aí mundo afora. Era isso aí, pessoal. Mais um registro para vocês. Até mais.